Olá, sou Cristiane Rocha, professora adjunta da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Estamos continuando com o módulo de saúde da mulher, a sessão 2, a primeira aula, coordenada pela professora doutora Leila Rangel da Silva. Essa primeira aula da sessão 2, vamos tratar dos cuidados que assegurem o direito sexual e reprodutivo das mulheres. O direito sexual e reprodutivo já começa a ser reconhecido na nossa Constituição brasileira. Então, desde 1988, nós temos esse reconhecimento pela nossa Constituição, em que diz o seguinte, que fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é de livre decisão do casal. O que quer dizer isso? Que no nosso país, nós não temos controle de natalidade, nós temos o planejamento familiar. Então, o casal ele pode escolher se ele quer ter 1, 2 ou mais filhos, diferente de alguns países que controlam a natalidade com um incentivo para que as mulheres tenham filhos ou então com punições para aquelas que tenham mais do que o governo estabeleceu. Então, no nosso país, não. Nós temos o planejamento familiar e o casal ele tem esse direito sexual e reprodutivo de exercer. Sendo que, para exercê-lo, o Estado precisa propiciar meios para isso. Então, ele precisa propiciar que o casal tenha um profissional responsável para orientar e precisa dar recursos para que ele tenha o acesso ao método, ou o anticoncepcional oral, ou o uso do DIU. Então, o Estado precisa estar junto, em parceria com os profissionais, propiciando esse recurso para a comunidade. Além disso, em 1994, na Conferência Internacional da População e Desenvolvimento no Cairo, tivemos ratificado esse direito que já é falado na nossa Constituição. Então, todo casal ele vai decidir livre e responsavelmente por esse número de filhos que ele deseja ter e a gente precisa dar informações para que ele possa exercer esse direito. Em 1995, tivemos a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim. Nessa conferência, reafirmamos os acordos estabelecidos no Cairo e avançamos na questão da definição dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, tivemos o compromisso de estabelecer políticas e programas para que possamos ajudar esses casais no planejamento das suas famílias, para que eles possam exercer os seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, esse compromisso foi estabelecido e temos o dever, como profissionais de saúde, de estar propiciando cursos, palestras, encontros com a população usuária do SUS, para que eles possam, de forma correta, usar os seus métodos, saber as escolhas, saber qual é o método melhor para aquele casal, de forma que eles exerçam os direitos sexuais e reprodutivos. A lei também, que foi estabelecida em 96, trata do planejamento familiar do Brasil. É importante estabelecer que muitas mulheres procuram o planejamento familiar buscando fazer a laqueadura tubária. E muitas esbarram em empecilhos dados pelos profissionais e não pela lei, porque a lei estabelece que as mulheres, a partir de 25 anos ou que tenham 2 filhos, possam realizar a laqueadura. Então, na lei, nós não temos o aditivo e, nós temos o ou. E muitos profissionais usam esse aditivo de 25 anos e 2 filhos. E, na verdade, a lei diz ou. Então, se a mulher tem 26 anos, 27, mas não tem filhos e quer fazer a laqueadura, ela teria esse direito. É claro que a gente orienta essa mulher que existem métodos reversíveis que ela pode usar e, quando ela decidir ter filhos, ela volta a ter a sua reprodução normalmente. E essa orientação tem que ser bem dada para que ela não faça o uso da laqueadura tubária sem ter uma certeza, porque ela não é reversível. Então, temos que colocar para ela o que a lei lhe dá como garantia e qual é a dificuldade que ela pode ter se ela decidir querer engravidar novamente. Então, porque sabemos que 20% das mulheres que já fizeram laqueadura, mais ou menos, têm um arrependimento em ter realizado essa cirurgia. Então, realmente, temos que ter o cuidado enquanto profissional de saúde, mas não podemos esbarrar em empecilhos que não existem
não podemos passar uma não verdade a essa mulher sobre a lei. Em 2004, ratificando também essas questões de direitos sexuais e reprodutivos, temos a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Temos que pensar no acesso aos métodos contraceptivos. Não adianta termos uma orientação adequada, os profissionais capacitados, se não temos o acesso aos métodos. Então, lembrando que em 97 tivemos um corte no fornecimento dos métodos contraceptivos. Em nível federal, foi cortado e foi repassado aos estados e municípios essa responsabilidade. Só que os estados e municípios priorizaram a farmacêutica básica, como os remédios para hipertensão, para diabetes, e essa parte de métodos contraceptivos ficou em segundo plano. Então, nem toda a unidade básica tinha o método para oferecer à sua usuária. Em 2001, o Ministério da Saúde passou novamente a ser responsável pela aquisição e distribuição dos métodos, o que foi um ganho para a população. E em 2005, um maior ganho em que ele colocou essas medicações como uma medicação básica nas unidades de saúde. Então, toda unidade básica deve de ter os métodos para oferecer à sua população, incluindo a pílula de emergência. Então, o direito sexual e reprodutivo não envolve só os métodos contraceptivos. Ele envolve o acesso à educação sexual, que inclui também nas escolas, também seriam parceiras dos profissionais de saúde que as crianças, os adolescentes tivessem esse acesso já nas unidades de educação e que isso fosse continuado pelos profissionais de saúde em suas consultas, em seus grupos. O segundo momento em que ele precisa atentar é que eles tenham acesso ao profissional de saúde. Então, eles precisam ter um momento em que seja agendado esse encontro para as orientações sobre os métodos. Nesse acesso, a gente precisa ter os métodos na unidade para oferecer, para ofertar. Então, é explanado para essas pessoas quais são os métodos que nós temos, vantagens e desvantagens, a escolha é feita pelo usuário e o método tem que estar na unidade disponível para o acesso. Livre escolha do parceiro sem discriminação. Então, para o direito sexual e reprodutivo, nós não podemos discriminar se a pessoa tem uma escolha sexual de ter uma parceira feminina, de um parceiro masculino. Precisamos orientá-los com relação também às DSTs, às doenças sexualmente transmissíveis, para que eles possam exercer esse direito sexual e reprodutivo de forma segura, sem discriminação. Precisamos ter acesso de prevenção e tratamento às DSTs, seja heterossexual, homossexual. Precisamos orientá-los com relação à questão das doenças sexualmente transmissíveis, o que tem tratamento, cura e os que não têm cura, mas que têm tratamento, como é o caso da AIDS. Deixamos duas referências, uma do Ministério da Saúde para consulta e outra da pesquisadora Simone Diniz, para que possam dar continuidade a este tema. Muito obrigada.